Oi, eu sou a Mari e esse canal fala sobre maternidade. E hoje eu tô aqui muito bem acompanhada das vovós da Liz. Eu sou a Marcela. Eu sou a Ivone. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre as vovós na maternidade. Na maternidade, a gente tem muitas pessoas que são peças fundamentais para ajudar no desenvolvimento, na criação desse ambiente cheio de amor para as crianças. E os avós, de maneira geral, têm um papel muito importante no desenvolvimento da criança. Então hoje eu trouxe aqui as vovós da Liz para a gente bater um papo sobre como que é essa relação, como que é a participação delas na infância, na criação da Liz. Bom, primeiro eu vou apresentar essas maravilhosas que estão aqui comigo, que aceitaram participar do meu canal. Essa é a minha mãe, a Ivone, vovó da Liz. E essa é a Marcela, minha sogra, vovó da Liz. Aqui a gente vai bater um papo, vai ser um papo bem despretensioso, com alguns temas, algumas coisas que mandaram no Instagram, algumas dúvidas sobre relacionamento de vós com o bebê, com a mãe, como que fica tudo isso, porque as avós afinal são uma rede de apoio muito importante para a mãe. Então agora eu vou perguntar para vocês duas a primeira pergunta que me fizeram no Instagram, que é: qual que é a diferença entre ser mãe e ser vó? Olha, eu amo meus filhos demais, demais. É muito amor. Mas ser vó, o amor triplica. É um carinho muito grande. Tudo é pra neta. Tudo que a gente vê é pra neta. Agora que a minha neta começou a falar vovó, aquilo assim, sabe? Emociona demais. Então, o amor pelos filhos continua também, grande. Mas pela neta... Com certeza é um amor assim, sem fim, né? É difícil comparar o amor de filho com neto. Tudo é amor, né? Mas é diferente, porque com filho você tem tinha a preocupação de alimentar, de educar. Pro neto não, é só amor, é só carinho, é só brincar, né? Quem vai educar, quem vai alimentar, quem vai ter todas as preocupações são os pais, não somos nós. Então a gente fica com a parte boa, né, Ivone? Com certeza. Agora, próxima pergunta. A minha mãe tem como filhos eu e o meu irmão. E a Má tem 3 filhos, o meu namorado e mais 2 filhos. Então, o que mudou pra vocês como mães a partir do momento que vocês se tornaram vós? Como mãe, é bom. Tudo se preocupa, tudo faz, tudo... E como vó, você vai... A tensão é maior. A gente fica com medo maior de cair, machucar, tal, bater a cabeça, fazer isso, tal. Então, assim, como mãe... também é preocupante, como vó é muito mais preocupante. Eu acho que os filhos já estão grandes, né? Você passou aquela fase, não tinha mais bebezinho na família, não tinha mais criança. Você estava com outras preocupações, outras coisas, né? É claro que você continua tendo preocupação com o filho, mas são outro tipo de preocupação. E quando chega um bebezinho na família, ai, aquilo é assim tão maravilhoso, é tanta luz, tanta energia, tanta coisa boa, né? Então você volta um pouquinho para aquilo de novo, pro lúdico de novo, pro brincar, pro ter aquela atenção mínima nas coisas, no aprendizado, no desenvolvimento. Então acho que isso que muda um pouco. Você tava num ritmo, né? Não tinha mais filho pequeno, no nosso caso, né, Ivone? Sim. Porque tem gente que fica avó ainda com filho pequeno, né? Não é o nosso caso, a gente já tava com todos os filhos adultos. Então a gente tava em outra fase, outras preocupações, de repente chega aquela coisinha e delícia. Sua atenção volta de novo, né? E daí você começa a ver seus filhos também de outra forma. Hoje, meu filho, ele não é só meu filho, ele é o esposo, o namorado, ele é o pai, ele é o responsável por uma família, né? Então, assim, é um orgulho tremendo também pelo meu filho, pela Mari, do jeito que eles estão constituindo a família, do jeito que eles criam a Liz. Então é só orgulho. Mas agora eu vou para uma pergunta polêmica. E eu quero que vocês sejam sinceras comigo. Com certeza tem diferenças na criação que a gente dá pra Liz, né? Da criação que vocês deram pra gente. Outros momentos, outra geração, né? Sim. Enfim. E como que vocês lidam quando vocês veem a gente fazendo alguma coisa que vocês não concordam? Alguma coisa diferente do que vocês fariam, diferente do que vocês fizeram? Como que é pra vocês uma criação tão próxima de vocês em alguns pontos diferentes do que vocês já fizeram? Eu tive meus filhos, eu dei a criação para ele do jeito que tinha que ser, eduquei super bem os dois, graças a Deus. Mas
Quando a minha filha teve a nenê, eu acho que a criação tem que ser deles. Lógico, a gente não vai querer se interferir no momento deles, é eles que vão ter que cuidar, educar. Lógico, se a gente vê alguma coisinha a mais, a gente dá uma opinião. Mas palpite, eu particularmente eu não gosto de dar, né? Porque cada um tem a sua criação. Então, lógico, tem coisinha que a gente fica se remoendo pra sabe, falar, não é assim, mas não faço isso. Quer dar um exemplo, mãe? Eu sou muito assim, falo algumas palavras que não tem nada assim, sabe? Vou falar umas besteirinhas e tal. Então, a minha filha fala, mãe, ela agora tá decorando, tá guardando. Mas é uma coisa que eu falei, né? Que ela acredita que não tem nada a ver, mas que pra gente é importante. Então, mas aí o que eu faço? Eu me policio pra não acontecer. Eu acho que a palavra-chave é respeito. Eu criei meus filhos de um jeito, achando que aquilo era melhor pra eles. É claro, a mãe sempre faz o que acha melhor pro filho. E tenho certeza que a Mari Kulene tá fazendo o melhor, que acha o bem o melhor pra Liz. Então eu acho que eu respeito muito a decisão deles e eles estão acertando, tá? De parabéns, a Liz tá indo super bem. Sim. Né? Claro, tem coisa que eu não faria igual? Tem, né? Mas isso é uma coisa minha, coisa deles. Então acho que é o respeito. Agora eu vou falar da minha parte, assim, um trechinho, como que é essa relação também, como mãe, tendo duas mães que eu admiro, com vivências diferentes, tanto como mulheres, tanto quanto mães, né, perto de mim, e eu querer sim aproveitar da experiência delas, porque eu acho que elas mais acertaram do que erraram, 99% de acerto, e ao mesmo tempo manter a minha identidade como mãe, que é muito importante também, que é uma construção, né? Foi construída desde que eu descobri que eu tava grávida, por todas as experiências que eu passei, até desde a gravidez, nossas experiências foram completamente diferentes, né? Isso ajuda muito na construção. Até mesmo a questão de núcleo familiar, eu, Lene e a Liz, mas que a gente quer sempre ter-nos por perto. A Má falou que a palavra-chave é respeito e eu concordo. A gente sempre se respeitou. Tanto para poder trazer algum ponto pra gente, falar alguma coisa que elas acreditam que... Porque elas querem o bem da neta delas também, né? Então, a abordagem sempre foi com muito respeito, quanto a minha e do Lene também, pra falar que a gente vai fazer diferente. Afinal de contas, nós somos uma família. O núcleo somos eu, o Lene e a Liz, mas nós temos aqui uma família, nós somos uma família, nós temos esse vínculo. Então, não adianta a gente se desgastar pra poder falar, não vamos fazer assim, ou vocês têm que fazer assim, porque amanhã a gente vai estar convivendo junto e vai ter outra situação na qual a gente vai discordar. Situação muito interessante que a gente passou foi quando, eu vou contar em outros vídeos sobre isso, mas eu tive muita dificuldade com a minha amamentação, e a Liz, ela não estava ganhando peso que deveria ganhar ali. E aí, depois de muito lutar, depois de muito relutar, eu aceitei complementar a mamada com fórmula, e todo mundo viu a Liz ganhar peso. A Liz começou a ganhar peso, começou a ficar até bochechudinha, mas eu olhava pra minha filha e eu via que ela não tava se sentindo bem com a fórmula. E eu olhava pro meu peito e ele não tava tendo a performance que eu esperava. E aí eu decidi tirar a fórmula. E aí eu percebi em todo mundo, incluindo as avós, tipo, como assim você vai tirar a fórmula? Se ela tá ganhando peso agora, que é uma coisa que você tava preocupada antes e tal. E eu, enfim, tive uma experiência com a amamentação na qual eu tive um anjo na amamentação, que eu vou falar no meu relato. Mas eu vi o desconforto delas e preocupação do tipo, ela tá ganhando peso e você vai tirar a fórmula. E eu dei 6 dias de fórmula. E foram 6 dias que a Liz teve dorzinha na barriga, vômitos por causa da fórmula, não se adaptou e eu decidi tirar. E foi um silêncio, assim, geral. E todo mundo ficou desconfortável. E eu entendo isso, mas eu continuei confiante. E depois que passou o tempo que a Liz voltou a ganhar peso, aí eu senti também um alívio que voltou no rosto delas. Mas assim, em momento nenhum elas falaram, você não pode fazer isso, nada disso. Mas eu vi a preocupação ali nelas e ainda me deu mais responsabilidade ainda de, nossa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas ali eu me empoderei, fui atrás de informação, lutei muito por isso, mas foi a situação que eu acho que eu mais vi as duas com certeza se segurarem. Porque era muito delicado, era um bebê de 1 mês que a mãe falava, não vou dar o que tá fazendo ela engordar e vou voltar um passo atrás. E aí eu senti muito disso, mas foi a vez que eu falei, nossa, como eu tenho respeito e apoio.
Porque mesmo não concordando, claramente elas não falaram isso, mas não concordando com a retirada da fórmula, elas me apoiaram em conseguir continuar amamentando. E foi uma das coisas que me ajudou muito a seguir, pra continuar e lutar pela amamentação. Então, essa palavra a respeito é muito real, assim, e eu agradeço muito por isso. Agora uma pergunta que é muito particular aqui do nosso núcleo, né, pela forma que a nossa família é. Mas pode ajudar muitas pessoas que têm uma situação parecida. A minha mãe mora aqui perto de casa. A minha sogra, Má, ela mora longe da gente. Então não é como se pudesse pegar um carro e vir aqui a qualquer momento. De maneira geral, todos nós somos muito presentes uns com os outros. Então eu quero que vocês falem um pouco sobre essa dinâmica, né? De ter uma avó morando perto e uma avó morando longe. Quais são as dificuldades, os desafios e como que a gente faz pra superar isso no dia a dia, porque a Liz olha pras duas e fala bobó. Ela reconhece as duas como bobó. Tem amor, tem carinho pela bobó. Pra Liz não faz diferença nenhuma. Como que a gente consegue driblar isso e não ter ciúme também, porque aqui não tem ciumeira entre vovó e eu não tô romantizando nada. Não. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como que vocês lidam com isso, enfim. Eu moro perto, mas eu não vejo a minha neta todos os dias. Não, eu vejo 2, 3 vezes em alguns finais de semana. Sinto falta, sim, eu estaria todo dia com ela. Todo dia eu queria ver aquela carinha gostosa que eu amo, nossa, demais da conta. E eu não vejo ela todo dia. Mas é até bom, porque aí ela vai curtir o pai, vai curtir a mãe. No meu caso, eu moro um pouquinho longe, então eu fico meses sem ver a Liz. É difícil? É, e muito. Eu não vou conseguir falar. Não. Vai falar. Aí você começa a chorar, eu vou chorar também. Eu morando perto, eu já fico assim, imagina. Peraí. Então, no meu caso é um pouquinho mais difícil, porque eu moro longe, né? Então eu fico meses sem ver a Liz, pessoalmente, mas eu tenho os anjos na minha vida. Tá difícil falar. Tanto a Mari como o Lene, né? Eles fazem o possível e o impossível para eu estar presente. Então todos os dias eu vejo a Liz pelo menos 5 minutos por dia, né? Então a gente conversa, a gente brinca, a gente canta, né? Então eu me sinto presente na vida da Liz. E ela tem 1 ano e meio. Se eu fiquei 4 dias sem ver ela, é muito, né? Não existe isso. Então assim, todos os dias, naquele horário, eu vou conversar com a Liz. E ela espera. E se eu não atendo o celular naquela hora, ela fica chateada. Então assim, a gente tem uma relação muito gostosa mesmo. Dela sentar e cantar comigo, né? Então a gente tem uma relação muito boa. E assim, eu fico muito feliz da Ivone aqui perto. Não é ciúmes, não é nada, é felicidade de saber que a Liz tem uma avó presente, tá aqui do lado, né? Que pode abraçar, pode beijar, que eu não posso todo dia, né? Então assim, não tem ciúmes, não tem gratidão. É só ver as 3 aqui, a situação das 3. Eu fico muito emocionada quando eu vejo isso, porque assim, a Liz, ela é muito amorosa. E ela precisa das avós, dos avós por perto. E quando eu digo por perto, não é presente, não. Ela precisa saber que tem a bobó, o bobô, e ela sabe. A minha mãe, se eu ligo pra ela fora do horário que eu costumo ligar, ela já tende querer saber o que era, porque, tipo, pode estar acontecendo alguma coisa. Se eu falo mãe, a Liz, ponto. Ela já tá aqui na porta de casa em 5 minutos. Isso é verdade. Verdade. É um conforto muito grande saber que eu tenho minha mãe perto, porque eu já precisei muitas vezes, né? E ela tá aqui. E não mede esforço pra estar aqui. Minha mãe não gosta muito de andar, ela vem a pé aqui pra casa pra ver a Liz, que já aconteceu. Sim. E a Má, ela é muito mais presente do que muitas vozes que estão do lado, porque ela tá do lado, né? Todo dia a gente conversa. Não tem nada que uma avó saiba que a outra não. Todos os dias, as 2 vós sabem tudo o que aconteceu na escolinha da Liz, porque elas querem saber, elas querem detalhes. Querem detalhes, não adianta só contar o fato, é detalhe. E a Liz, ela sente muito isso. Tanto que poucas vezes que a gente tem as 2 vozes juntas, e a primeira vez que as 2 vozes estão juntas,
com a Liz já falando bobó, sabendo quem é quem, diferenciar. E é incrível porque a Liz não faz nenhuma diferença. Não é? Pelo contrário, ela puxa as duas avós pra dançar juntas. É verdade. Qualquer hora que a gente vira no posto perto da casa da minha mãe, ela já começa bobó, bobó. Qualquer hora que ela ouve o celular chamando, ela já fala bobó, porque ela sabe que tá chamando pra outra bobó. Ela já associou a rotina dela ao fato de todos os dias ela falar nem que seja um pouquinho com as duas bobós. Isso é mais importante e isso não tem preço. Então, quando a Má chora por estar longe, é porque é o sentimento dela, né? É um sentimento que ela queria estar perto. Minha mãe tá aqui do lado e quer ver todo dia. Ela tá longe e quer ver todo dia. Eu tô com ela e quero ver todo dia. Eu fico com saudade dela no período que ela fica na escola. Então, assim, ela trouxe muita luz pra nossa vida e todo mundo quer estar um pouquinho mais perto disso, né? Eu sou muito grata a ter essas duas avós presentes, cada uma da sua maneira. E assim, não tem um dia sequer que elas não lembrem da Liz. E se não der pra falar com a Liz, você já vê que no dia seguinte tem aquela ansiedade de falar, tem que falar agora, porque ontem não deu. E é muito raro isso acontecer, porque a gente faz esse esforço mesmo. E é um caso, um tema que eu vou abordar mais pra frente, que é o uso das telas. Que a gente é contra o uso das telas até um certo período ali, né, até uma certa idade. Mas o celular é uma ferramenta incrível pra manter isso. Inclusive a Liz, ela olha o celular e ela já fica esperando algum bobô aparecer do lado de lá. Pra ela o celular é isso, é ferramenta pra se comunicar com a família. Foi nisso que a gente transformou. Então eu sou muito grata a essas duas mulheres que criaram filhos incríveis. Não tô falando só de mim, né? Porque tem meu irmão, tem os meus cunhados, o pai da Liz, que é incrível. E agora estão sendo vós incríveis. Eu não quero trazer esse vídeo com a intenção de falar é porque somos perfeitos e tudo mais. De maneira alguma. Mas também temos diferenças, também temos dificuldades. A minha mãe foi mãe muito mais velha, a Má foi mãe muito jovem. São vivências completamente diferentes e agora tá todo mundo aqui junto nesse bolo pra dar o melhor pra essa criaturinha aqui, que é a pessoa mais importante pra gente. Tá entre as pessoas mais importantes pra gente. Minha mãe é vó da Liz, mas a Má já é vó de duas. Então agora esse negócio de vó fica multiplicado, né? Eu nem imagino como seja. Mas a Má é recém-vó de duas, né? Então, assim... Um dia vó de duas. Faz um dia. Então, assim, além da Liz, tem a Zoe, que chegou ali pra amplificar o que já tava grande. Parece que não tem como aumentar, né, Má? E aumenta. Elas foram também essenciais na minha amamentação, quando eu voltei... Não na amamentação, mas no meu puerpério. Eu tive muito apoio, muito apoio. Chegaram a me dar comida na boca, água reposta sem eu nem ver, pra que eu pudesse estar ali com o bebê no colo o tempo todo. Então, as duas ficaram comigo, as duas me ajudaram, cada uma respeitando o meu espaço, cada uma respeitando o espaço da outra. Então, assim, não só pra criança, porque esse vínculo é pra sempre, mas comigo também. Eu acho que nesse momento que eu virei mãe, eu tenho muito, muito que me inspirar nas duas. E melhor do que me inspirar nas duas, é ter as duas aqui pra eu continuar me inspirando. Então eu sou muito grata, esse vídeo é uma homenagem de verdade pra vocês. E pra todas as... Essa parte eu vou cortar. Esse vídeo é uma homenagem, um agradecimento pra vocês e pra todas as avós da família, você que tá assistindo, você que tem uma criança e um bebê, que tem os avós presentes ou não. Eu sou muito abençoada e a Liz muito mais por poder contar com a gente. Então, assim, muito obrigada. Vocês são incríveis. E é isso, esse vídeo vai acabar vergonhoso. Eu agradeço a filha que eu tenho, a neta que eu tenho e a sogra da minha filha, que é maravilhosa. Eu acho que aqui é um conjunto, é um trabalho conjunto, né? Uma respeitando a outra, uma trabalhando junto com a outra e uma querendo o bem da outra. Sim. E sempre pensando na Liz, né? Visando a Liz como principal ali. Mas nós estamos juntas, sempre. Minha bocadinha. É isso, gente. Manda esse vídeo pra mãe, pra avó. Conta se você chorou com a gente em algum momento. Conta aqui nos comentários. Mas tá todo mundo muito emotivo, porque quando a gente fala da Liz, a gente fica emocionado. Então, obrigada pra quem ficou até aqui. Espero que possa ajudar, possa trazer um pouco dessa visão pra vocês. Fiquem ligados no canal. Gente, peço pro pessoal curtir, comentar. Gente, curte porque tá maravilhoso. E minha filha é maravilhosa também. Ela estuda muito pra passar coisa de conteúdo bom pra vocês, então vale a pena. Vale muito. É isso, gente. Obrigada. Ai, coisa linda.